Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Você vai ouvir agora uma mensagem ministrada no nosso culto da Igreja Chamar de Itaberaí. Eu tenho certeza que essa mensagem irá abençoar a sua vida. E você também pode estar abençoando outras pessoas. Compartilhe com seus amigos e familiares. E não se esqueça, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Graça e paz. Amém? Nós vamos agora para o nosso momento da palavra. Antes de nós iniciarmos, vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, peço ao Senhor, meu Deus, que envie o Teu Espírito Santo, que cremos que já está se movendo no nosso meio. Ilumine, ó Deus, cada entendimento, em nome de Jesus. Que toda palavra ministrada neste lugar seja da Tua vontade, segundo o Seu coração, em o nome de Jesus. Amém. O título dessa mensagem, podemos colocar, Siga em Frente. Mas você pode lembrar dela como você quiser, você pode colocar outro título, talvez não seja essa parte que mais falha ao seu coração, mas Deus tem a forma dele de trabalhar com cada um de nós. Para nós iniciarmos, gostaria que você abrisse a sua Bíblia ou acompanhasse na projeção, Provérbios capítulo 4, verso 25, do 25 ao 27. Diz assim a palavra de Deus: os teus olhos olhem para a frente, e as tuas pálpebras olhem direito diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Esse texto fala sobre propósito, sobre objetivo, sobre foco, sobre olhar para frente. Deus é um Deus que é o Deus do futuro, do presente e do futuro. Ele fez grandes coisas no passado, mas Ele não espera que a gente fique apenas lembrando das glórias do passado, ou nos lamentando por aquilo que perdemos ou que ficou no passado. Então o Senhor chama sempre a olhar para frente, a olhar para o novo de Deus. Apóstolo Paulo fala: uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, avanço para o alvo da suprema vocação em Cristo Jesus. Então, a chamada do Senhor é para que a gente olhe para frente. Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus, e Ele trabalha esse propósito nos filhos e filhas de Deus, nos nossos sonhos, nos nossos objetivos. E muitas vezes as nossas decisões, muitas vezes não, todas as vezes, vão definir se nós vamos atingir ou não esses propósitos que Deus já traçou e sonhou para nós. Eu estava assistindo um filme e uma frase de um oficial falando aos fuzileiros americanos, dizia, eles estavam indo para o Iraque, e a frase dizia o seguinte: as decisões que vocês tomarem terão consequências duradouras. Por quê? Porque estava diante de uma guerra, diante de um combate. Nós não somos apocalípticos, no sentido da palavra, para falar que nós dizemos que estamos em guerra, mas o estilo de guerra que nós enfrentamos não é um sentido de guerra em que nós somos atacados e ficamos encolhidos. Não, é a guerra por conquista de território. O Senhor chama os filhos e filhas dele para avançarmos para aquilo que Ele tem para nós, avançarmos como igreja, avançarmos como família, como pessoas, para aquilo que o Senhor tem para nós. Então, esse é o chamado do Senhor. Qual é o seu objetivo santo? Quando eu falo objetivo santo, é que Deus tem propósito maravilhoso para cada pessoa, só que Ele precisa ser santo, Ele precisa estar de acordo com a vontade de Deus. Não adianta você querer uma coisa que é contra os princípios do Senhor, não vai funcionar, Ele não vai te atender. E o que é santo? Tudo que está na palavra de Deus. O sonho de Deus é que nós tenhamos famílias abençoadas. O sonho de Deus é que nós prosperemos. O sonho de Deus é que tenhamos sucesso em tudo que fazemos. Mas isso não é teologia da prosperidade, não. Isso é teologia bíblica. Como que eu glorifico a Deus? Sendo uma bênção. O Senhor falou para Abraão, o pai da fé:
ser tu uma bênção. Por onde você passar, quem te abençoar vai ser abençoado, quem te amaldiçoar vai ser amaldiçoado, ou seja, a minha bênção está sobre você. Então, o evangelho bíblico é esse, que mesmo, só que também tem a contrapartida, mesmo diante das lutas, nós continuamos satisfeitos, porque nós sabemos do nosso chamado, do nosso propósito. Nós não sabemos todos os caminhos que iremos passar, mas nós sabemos o destino para o qual nós estamos indo. Isso é um fato na vida de um cristão. Então, qual é o seu objetivo santo, seu propósito de vida? Descubra, acredite e faça a sua parte. Falando sobre isso, muitas vezes as pessoas, lá os filhos crescendo, e o que você quer para o seu filho? Eu quero que o meu filho tenha a melhor profissão possível. Esse é o desejo do nosso coração, tenha a melhor profissão e que também seja feliz na profissão que ele tenha. E aí você pergunta, mas será, pastor, que isso é da vontade de Deus? A palavra do Senhor diz que os filhos são herança do Senhor, são uma bênção. Então, o propósito, o desejo de Deus é que nossos filhos sejam uma bênção. E assim tantas outras promessas que nós legitimamente sonhamos e temos como objetivo, e muitas vezes perguntamos, será que é da vontade de Deus? Se não é pecado, claro que é da vontade de Deus. É uma questão de apresentar ao Senhor, entender a confirmação do Espírito Santo no seu coração e avançar, seguir em frente. Não desanimar, não desistir. Por quê? Porque vai ter resistência. Vai ter resistência contra a tua família, vai ter resistência contra o teu casamento, vai ter resistência com o relacionamento familiar, vai ter resistência nos teus projetos, vai ter. Mas isso não significa que não é da vontade de Deus, nem que você não será uma bênção. Você será uma bênção. Essa é a promessa do Senhor. Então, quais são as ações que nós temos que evitar para que a gente não avance nesse propósito? Quando a gente fala de propósito, é entender que nós estamos e precisamos estar subindo de nível. Isso não é uma fala arrogante, né? Não é uma fala que fala assim, eu estou acima da média, não. De acordo com o plano que Deus tem para mim, eu não me comparo em relação a outra pessoa, mas ao plano que Deus tem para mim, o plano que Deus tem para você, nós precisamos evoluir, subir degraus. Não é à toa que um dos maiores conquistadores, um dos maiores guerreiros, que foi Jacó, lutou com o anjo e prevaleceu. Quando ele está numa situação difícil, o que ele sonha? Ele sonha com uma escada que o topo dá no céu, ou seja, é um percurso que você precisa evoluir, você precisa crescer, você precisa melhorar. Mas tem algumas coisas que atrapalham essa evolução, e a gente precisa ficar de olho. Quais são elas? A primeira, são 7, eu não vou ler todos os textos. A primeira, exagero sobre a sua real situação. Quando a situação não está boa, muitas vezes as pessoas falam assim, não vou aguentar mais. Para que eu vou continuar com isso? Então, muitas vezes nós temos uma visão exagerada da situação, da realidade. Não estou dizendo que tudo é muito simples, mas muitas vezes abrimos mão de coisas muito boas por conta do exagero, de como nos olhamos, de como vemos a situação que estamos. Olha só, Esaú foi assim, ele chegou com fome do campo, lá em Gênesis 25, do 29 ao 34, ele fala assim para o irmão dele, deixa-me, peço-te comer desse guisado vermelho, porque estou cansado, por isso se chamou Edom, Edom significa vermelho. Então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú, eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó, jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Olha só, estou morrendo. Lógico que não estava morrendo, lógico que ele conseguia ficar, mas ele desprezou. E na época, a primogenitura era um direito, além do filho ter uma herança maior da parte do pai, também tinha a bênção de Deus sobre a vida dele. Ele desprezou. Muitas vezes as pessoas olham para a situação que estão vivendo e falam assim, não vou continuar mais, não adianta, não vale a pena. Vale a pena. Se o Senhor te chamou para isso, vale a pena. Não abre mão daquilo que é seu. Ele abriu mão. E a palavra de Deus diz que ele buscou o arrependimento depois com lágrimas, mas não tinha como voltar atrás. E o Jacó ficou com a bênção. O homem era bom de negócio, né?
Mas, 2, derrota para os prazeres imediatos. E aqui cita Rúben. O Rúben é a mesma situação, é uma questão de primogenitura. Gênesis 49, do 3 ao 4. Rúben, tu és meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Ou seja, ele era excelente mesmo, o primogênito de Jacó. Só que ele tinha um problema com ser derrotado pelos prazeres, pelas paixões da carne. E aí continua: impetuoso como a água, não será o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai, então contaminaste, subiu a minha cama. O que aconteceu com o Rúben aqui? Obrigado, Marcos. O que aconteceu com o Rúben? Naquele contexto patriarcal, no sentido bíblico, tá? Que eu estou falando patriarcal, não é dessas ideologias, não. Naquele contexto patriarcal dos patriarcas, antes da lei de Deus, antes da graça, era comum um patriarca ter várias mulheres. Naquela época, Jesus deixou claro que ele criou um Adão para uma Eva e uma Eva para um Adão, e é isso. Tinha várias mulheres, e o Rúben se deitou, na sua adolescência lá, se deitou com uma das mulheres de seu pai. Não soube se dominar, diante de um prazer imediato, ele perdeu uma bênção enorme futura. Quem veio substituir ele foi a tribo de Judá, no caso, o filho de Jacó. Ou seja, porque não se dominou, perdeu a bênção. E muitas vezes a gente fala, mas isso é uma coisa, para o nosso contexto, difícil de acontecer. Mas a palavra de Deus compara, muitas vezes, o pecado que cometemos contra Deus como traição. Então, Deus é um Deus santo, e muitas vezes nós abrimos mão de bênçãos por conta de prazeres transitórios. E o prazer, ele não é o mesmo que felicidade. O prazer imediato não é o mesmo que a felicidade que pode ser continuada. Muitas pessoas abrem mão da felicidade por prazeres imediatos. E nessa caminhada de crescimento do próximo nível, temos que ficar atentos. Quantas vezes é a questão do prazer de desistir? Por quê? Porque o compromisso em continuar, parece que eu estou preso, parece que eu tenho que prestar conta. Então, quando eu falo desisto, parece que eu fiquei aliviado. Só que em breve eu vou me sentir frustrado, porque desisti. Então, por isso, não desista e não seja derrotado pelos prazeres imediatos, seja eles quais forem. 3, lembrança distorcida. Muitas vezes nós somos enlaçados por essas lembranças, de um passado perfeito, de um passado que só existe na nossa mente. Lá em Números 11, 5 ao 6, diz assim: lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos pousos, e das cebolas, e dos alhos, mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão esse maná diante dos nossos olhos. Este é o povo de Israel indo para a terra prometida, reclamando com Moisés, falando assim: lá no Egito era tão bom, tinha peixe, tinha alho, tinha melão. Olha que lembrança, parece que é fantástica. Só que eles esquecem que tinha chicote, tinha trabalho, tinha serviço, tinha opressão. Eles não se lembravam disso. Muitas vezes olhamos para o passado e falamos: que luta que eu estou vivendo, naquele tempo era tão mais fácil. Muitas vezes aqueles que se casam, né, nos tempos de desafio, falam: quando era solteiro era tão mais fácil. Mas você está enxergando a vida numa perspectiva de que o passado só tinha coisa positiva, está perdendo o presente e muitas vezes começa a desconfiar do futuro, não acreditar no futuro. Tem gente que vem para Jesus, vem para a igreja e fala que depois que eu vim para a igreja, o negócio ficou ruim demais, parece que piorou, naquele tempo era só alegria, aí ele esquece da ressaca, aí ele esquece das brigas que tinha em casa muitas vezes, aí ele esquece
dos demônios que acompanhava, que era uma tormenta terrível. Foi liberto, foi transformado, mas olha para o passado como se ele fosse maravilhoso. Precisamos olhar buscar pela realidade. O passado não é desse jeito tão lindo. A gente muitas vezes fica preso nisso e desconsidera tantas coisas boas que Deus tem colocado nesse tempo nas nossas vidas. Então, se nós queremos ir para o próximo nível, o passado tem que ficar no passado. É bom lembrar de coisa boa, mas também não precisa ficar fantasiando, distorcendo. Por que a gente faz isso? Para piorar o presente, para se vitimizar no presente. O passado que era bom, o fulano que era bom, para ficar vitimizado no presente. 4 ponto, descontrole emocional diante de situações altamente estressantes. Nós vamos ter situação altamente estressante. Vamos ter, eu estou sendo positivista, nós já convivemos com situações altamente estressantes. Aqui fala lá em Números 8, 12, eu não vou ler, mas é o momento em que o povo de Israel está murmurando contra Moisés, estão com sede, Deus fala assim: Moisés, fale a rocha. E Moisés dá 2 burdoadas na rocha. Ele pega a vara e dá 2 pancadas na rocha, e por conta disso ele é impedido de entrar na terra prometida, porque ele não glorificou o Senhor. A rocha, lá em 1 Coríntios, vai falar que ela era um tipo de Cristo. Moisés já tinha ferido lá atrás, em outra situação, ou seja, Cristo foi ferido uma única vez, morreu, ressuscitou, então era um tipo. Moisés perdeu a oportunidade de deixar mais belo aquele símbolo, por isso ele foi punido, porque no momento de estresse, ele ficou bravo, falou: você acha que nós vamos conseguir tirar a água dessa rocha? E bate 2 vezes. Então, precisamos entender que diante de situações estressantes, nós temos muito a perder. Muito a perder. Muitas vezes você fala assim: eu não tenho nada. Tem muito a perder. Então, evite o descontrole emocional. Eu não estou falando para você ficar apático. Você pode ficar nervoso, mas você tem que ter controle emocional. Essa busca por controle emocional, tem gente que fala assim: pastor, você não fica nervoso? E fico muito nervoso. Só que muitas vezes você não pode fazer tudo que você tem vontade de fazer, né? Essa é uma realidade da vida. A gente aprende isso bem cedo, né? Precipitação, orgulho e rebeldia. Foi o caso de Saul. Saul não esperou Samuel sacrificar e o reino foi tirado dele. Muitas vezes a precipitação, fazer sem pensar, o orgulho, ele queria ser honrado diante dos homens, não se preocupou com o que Deus pensava dele, faz com que você não continue sendo abençoado e vá para um próximo nível. Saul, nesse contexto, Samuel fala para ele: hoje seria confirmado o seu reino. Sabe que aquela oportunidade, pessoas que já trabalharam em empresas, muitas vezes têm um projeto maravilhoso para um colaborador, e no momento de desafio, a pessoa se mostra que não consegue lidar com aquela situação. Era o momento, era o teste que estava sendo feito para que aquilo acontecesse, e ela prefere, ela age de uma forma que você fala assim: não dá conta. No caso de Saul foi assim, falou: hoje seria confirmado o teu reino. Muitas vezes Deus coloca situações na nossa vida, que é o momento decisivo para receber aquilo que nós temos buscado há tempos, mas se nós não tivermos essa capacidade de acalmar o coração, para não ser precipitado, ter humildade para reconhecer onde nós precisamos melhorar e evitar a rebeldia, que a palavra do Senhor diz que é semelhante ao pecado de feitiçaria, nós podemos ser privados do próximo nível. 6º, sensibilidade diante de realidades duras, preferência por um discurso doce e mentiroso. Tem pessoas que têm dificuldade com realidades duras. Nós vamos formando os nossos filhos, e volta e meia nós temos que sentar e falar assim: a vida não é desse jeito, a vida não é assim, a vida ela é difícil, existe uma luta, existe um embate, né? Tem pessoas que fazem cálculo, falam assim, assim eu vou ficar rico em tanto tempo. As propagandas estão aí nos Instagrams, né? É assim, faz isso, faz aquilo, mas a gente sabe que a realidade é levantar cedo e trabalhar, lutar, correr atrás. Mas muitas vezes a pessoa começa a idealizar: eu quero passar em tal coisa, eu quero fazer tal coisa, mas você está se qualificando, você está estudando? Não estou. Então você acha que Deus vai abrir uma luz e fazer um download celestial na sua cabeça?
Não é assim, Deus não trabalha assim. Deus trabalha com princípios, e o esforço é um princípio. A palavra do Senhor, lá em João 6,60 diz: muitos, pois, dos discípulos ouvindo, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? E diz o texto no 66, desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Jesus começou a falar uns negócios firmes para a galera. O pessoal pegou e falou assim: não, esse discurso é duro demais, essa realidade não dá para suportar. E eu sempre disse, e continuo pensando assim: eu prefiro uma verdade dura do que uma mentira doce. Nós precisamos realmente estar abertos para a realidade. Por quê? Porque a gente só transforma a realidade. A mentira continua sendo mentira, continua sendo ilusão. Agora a realidade é possível de ser transformada. 7. Atentar mais para os problemas, para as vozes do que para Jesus. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro estava caminhando sobre o mar, tendo uma experiência maravilhosa, e de repente ele começou a olhar o barulho das ondas, olhar a circunstância, ele começou a afundar. E o Senhor nos chama para olhar para Ele. Agora vamos mudar de assunto, vamos sair do que nós não devemos fazer e vamos falar o que nós precisamos fazer. Por isso, não retroceda, não desista, siga em frente. Nós não somos dos que retrocedem. Deus tem um propósito para nós, Ele colocou o sonho em nós e nós vamos atingir em nome de Jesus. Nós vamos crescer, nós vamos para o próximo nível. Desafios existem, circunstâncias existem, ela se coloca à nossa frente, mas o Senhor é o Deus que nos capacita. Nós não somos do que retrocede. Hebreus 10, do 38 e 39 diz assim: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Nós não retrocedemos, nós não desistimos, nós avançamos em nome de Jesus. Agora, nós precisamos estar atentos a uma situação. Todas as vezes que você se posicionar para ir para o próximo nível, haverá resistência. Primeiro irão te diminuir, dizer que você não é capaz, o que você está fazendo, são das mais diversas palavras. Seja qual for a sua intenção, fala: não, vou melhorar isso aqui na minha vida, vou mudar esse hábito. Vai ter aquelas brincadeiras, né? Aquelas brincadeiras que a gente sabe que existe um ar de maldade para atrapalhar o teu progresso. Primeiro irão te diminuir, você será criticado, levantarão dúvidas sobre o seu caráter e intenção, você será incompreendido por algumas pessoas, é claro. Sempre tem bons amigos, sempre tem pessoas para você contar, mas também vai ter isso. Qual é o exemplo? Lá em 1 Samuel, capítulo 17, 28, diz assim, falando sobre Davi. Davi chegou na guerra e viu o gigante o gigante Golias falando um monte de coisa para o povo de Israel, e ele queria entender o que estava acontecendo. Por que só nós que apanha? Por que esse gigante está falando esse monte de coisa e todo mundo está quieto aí? E ele fala isso e pergunta perto do irmão dele. 1 Samuel 17, 28 diz assim: e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que descestes aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Qual que era a intenção dele falar assim: o que você está fazendo aqui? O que você deixou? Você é um pastorzinho, e ainda de poucas ovelhas. Quem é você? Você não é ninguém. E continua: bem conheço a tua presunção. O que é presunção? Pensar além do que convém de si mesmo. Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. Foi julgado no seu caráter. Ele tomou uma postura, ele queria entender a situação, para mudar aquela situação, para fazer algo, mas foi interpretado pelo seu próprio irmão de uma forma distorcida. Precisamos estar preparados para isso. Uma hora ou outra isso vai acontecer. Mas não desista, siga em frente. Sabe o que Davi fez? Será que Davi foi lá para o cantinho e falou: meu próprio irmão não acredita em mim? Foi isso que ele fez? Quem conhece a história? Sabe o que ele fez? Versículo 17 e 30. O mais simples que nós podemos fazer. E desviou-se dele para outro.
Ô, sai para lá, Eliabe, vou falar com o outro, quer falar com você não. Não quero conversa com você. Desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme a primeira palavra. Davi não se intimidou diante do filisteu. Todo mundo conhece, a maioria das pessoas conhece a história de Davi e Golias. O filisteu fez um discurso de derrota sobre Davi, e Davi fez um discurso de vitória sobre ele mesmo. Todas as vezes que você vai enfrentar algum desafio, todas as vezes na caminhada da vida, o diabo, o inimigo, vai usar pensamentos, pessoas, circunstâncias para fazer um discurso de derrota sobre você. Olha só, deu errado de novo. Olha, como que você não pensou nisso? Como que isso está acontecendo? Você não vai dar conta. E começa a vir esses pensamentos. Isso aqui ia acontecer, isso aqui, aquilo outro. Começa no campo de batalha da sua mente, as coisas já estão travadas e querem te derrotar. Querem fazer com que você acredite que você não é capaz. Foi isso que o gigante Golias começou a falar para Davi. Só que Davi começou a declarar o que ele sabia de Deus a respeito dele mesmo. Ele falou, pelo contrário, o negócio vai ser diferente. Vamos ver o discurso dos dois? 1 Samuel 17, 42 ao 47. E olhou o filisteu, o gigante Golias, e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu um cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves dos céus, e às bestas do campo. Você já imaginou você com uma funda, um estilingue, um negócio na sua mão, um pedaço de pau, no mínimo uns 100 quilos a menos do que o gigante, né? Se alguém já teve a experiência de entrar num ringue, eu já entrei algumas vezes, dá muita adrenalina, é muito legal, faça isso. Mas, dependendo do seu oponente, dá muito medo, né? Só que a adrenalina supera o medo. Agora Davi está diante da morte. O homem com a espada, com a lança, vem contra ele e fala assim: eu vou dar sua carne para as feras comer, eu vou te matar hoje, é agora. Aí qual que é a opção? Olha só, nas nossas vidas não acontece isso, né? Agora na mente acontece. Agora acabou. Você vai ver o que vai acontecer com você. Só que olha a atitude de Davi, e a Bíblia diz que Davi já venceu. Por que foi escrito então? A palavra de Deus diz que para tudo que foi escrito, para o nosso ensino é que foi escrito. Deus está dizendo: eu quero que você se comporte como Davi se comportou. Assim como eu estive com Davi, eu sou com você. Disse mais o filisteu, não é essa parte que eu quero não. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Olha que Davi fala: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas vossas mãos. Sabe, o inimigo quer colocar muitas vezes você como derrotado, quer me colocar como derrotado, mas nós temos que declarar para ele: olha, Cristo já te derrotou na cruz do Calvário. No mesmo dia que Jesus derrotou Satanás na cruz do Calvário, Ele nos deu a vitória em Cristo Jesus. Então nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Foi isso que Davi fez. Ele fez um discurso, Davi fez outro, baseado na palavra de Deus. Davi seguiu em frente em direção ao propósito de Deus para ele. No 17:48 diz: e sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, você já imaginou aquele trator vindo em cima do você? Apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. Coragem,
coragem para vencer. A vitória já era dele. Agora, nós falamos de ações que atrapalham a gente a ir para o próximo nível. Agora nós vamos falar de 5 ações que nos levam ao próximo nível. Davi pegou 5 pedras. Por quê? Não sei, ele pegou 5 pedras. As pessoas inventam um monte de história. Na Bíblia não fala por que ele pegou 5 pedras. Mas 5 ações que fazem com que a gente, um filho de Deus, uma filha de Deus, vá para o próximo nível. Primeira, motivação certa. Por quê? Por que você quer fazer isso? É para a glória de Deus? É para abençoar a sua casa, sua família? Qual que é o teu motivo? Lá em 1 Samuel fala que o motivo, no 17:36, porquanto afrontou o exército de Deus vivo. Davi estava querendo vindicar a honra de Deus. A palavra do Senhor fala no Novo Testamento que tudo que o servo e a serva de Deus, que nós, cristãos, fazemos é para a glória de Deus. Tudo que fazemos é para a glória de Deus. Você ser uma bênção é para a glória de Deus. Então, qual que é a motivação? É glorificar a Deus por meio da minha vida. Se esta é a motivação, siga em frente. 2, capacidade de entender que sucessos anteriores podem ser ampliados diante de uma oportunidade. Muitas vezes você enfrentou um desafio, está enfrentando um desafio, ou enfrentará um desafio, que será o maior que você enfrentou até hoje, uma oportunidade mesmo. E você fala, será que eu tenho capacidade para isso? Olha só o que Davi pensou, o que ele falou, lá no 1 Samuel 17:36, todo mundo estava falando, Davi, você não vai passar. Tinha lá a seletiva de quem ia guerrear, falou, você não passa. Aí ele conseguiu ganhar o pessoal na conversa, falou, não, eu dou conta e tal. Colocaram a armadura nele, ele não deu conta de andar. Só que não tinha ninguém, não tinha concorrência, ninguém queria encarar o gigante, vai você mesmo. Foi o Davi. Mas olha a argumentação dele, no 17:36, assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será com este incircunciso filisteu. Davi foi para a luta, foi lá se apresentar para o Saul, falou, você já guerreou? Ele falou, direto. Você já matou ali muitos? Gigante, não, leão e urso. Ele teve a capacidade de falar assim, ó, se eu fiz isso com o leão e o urso, eu posso fazer com esse gigante. Entender que o Deus que trouxe até aqui, o Deus que colocou talentos, como foi ministrado, nas suas mãos, o Deus que te colocou habilidades, Ele vai fazer que você enfrente desafios maiores, oportunidades maiores, e Ele será contigo. A mentalidade do servo, da serva de Deus, daquele que segue em frente, tem que ser essa, capacidade de entender que sucessos anteriores podem ser ampliados diante de uma oportunidade. Confiar que o poder de Deus nos conduz ao sucesso e às vitórias para glorificar o seu nome. Ele fala assim, ó, você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra ti em nome do Deus vivo. O Senhor, Davi um dia declarou assim, com o Senhor eu dou numa tropa, eu derroto uma tropa, com o meu Deus eu salto muralhas. Eu tenho certeza que ele também declararia, se ele vivesse nesse tempo, mas sem meu Deus eu não salto nem meio fio. Ele tinha entendimento que tudo que ele fazia era para a glória de Deus. Paulo diz que ainda que ele estivesse fraco, o poder de Deus se aperfeiçoava na fraqueza. Quando eu penso que estou fraco, aí eu estou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Tudo que somos, tudo que fazemos, nós cremos que é Deus agindo por meio das nossas vidas. E isso faz toda a diferença, porque o poder de Deus não falha. Confiar que o poder de Deus nos conduz ao sucesso e às vitórias que glorificam o seu nome. Disposição para evoluir. O texto fala que Davi deu-lhe uma pedrada no gigante com a funda. A pedra cravou na sua cabeça. Só que ele correu para garantir o serviço, pegou a espada do gigante e cortou a cabeça do gigante. Ou seja, Davi ele podia ir lá, o gigante estava caído no chão e ele continuava atacando pedra, continuava dando pedrada, mas ele decidiu aprimorar, evoluir. Ele pegou a espada e cortou a cabeça do gigante.
ter essa capacidade é necessária para ir para o próximo nível. Dominar uma nova tecnologia, dominar um novo conhecimento, se capacitar, buscar em Deus essa capacitação, mas se esforçar para tê-la. Você vai ver um Davi que derrotou os gigantes Golias com uma pedra e com um cajado, mas você não vai ver mais esse Davi usando pedra e cajado para derrotar ninguém mais. Agora é espada. Agora eu posso usar a espada. Agora eu sei usar a espada e é assim que eu vou fazer. Então, entender que, de acordo com as nossas possibilidades, o Senhor nos dá livramento, nos abençoa, nos faz conquistar, mas à medida que nós podemos crescer, podemos evoluir, nós temos a obrigação e o dever de evoluir, de avançar. E por último, estar aberto à inovação e à criatividade. Para encerrar, em nome de Jesus. Marcos 2, do 1 ao 12, eu acho uma das passagens mais interessantes da Bíblia. É a passagem do paralítico que chegou em Cafarnaum e não tinha como ele entrar. A porta estava cheia de gente e eles decidem inovar. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciavam-lhe a palavra. E vieram ter com eles, conduzindo um paralítico, trazendo por 4. E não podendo aproximar-se deles por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Olha que coisa fantástica. Não tinha como ele entrar. Nunca tinha feito isso. Ele falou assim: temos uma ideia, você confia? Não sei se ele falou que confiava, eu sei que eles levaram ele. Ele falou: agora você vai descer. Mas foi a decisão por inovação que abençoou a vida daquele homem, que mudou a história dele. Qual que é o problema? Muitas vezes nós temos algo que Deus nos chamou. Deus quer curar ou não quer curar? Sempre Jesus quis curar. Mas o paralítico podia chegar ali, ver a porta fechada, cheia de gente, dificuldade para entrar e falar assim: deve que não é de Deus eu receber isso. Não é? Muitas vezes as pessoas desistem. Como diz uma frase, as pessoas não fracassam, elas desistem. Muita gente não fracassou, desistiu, parou de tentar. O paralítico com seus amigos fala assim: tem uma solução, tem uma forma, não tem ninguém no telhado, então é por lá que nós vamos passar. E eles conseguem passar. E no final diz, o Senhor fala assim: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos tal coisa, ou nunca tal vimos. Deus faz assim. Para aqueles que não desistem, para aqueles que decidem seguir em frente, para aqueles que desistem usar as estratégias que o Senhor está dispondo na sua mente, o Senhor faz isso. Eu quero te pedir para ficar de pé. Nós vamos adorar o Senhor com uma canção. E diante das adversidades, dos desafios, das oportunidades, lembre-se de uma coisa: ainda que a Bíblia fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, a palavra de Deus não fala hora nenhuma que o Senhor nos deu lenço para enxugar lágrimas. Esse adereço o Senhor não deu, embora Ele enviou o Consolador que nos consola. Mas quando o Senhor fala para os seus filhos e filhas, para os seus servos, Ele diz lá em Efésios que Ele nos deu uma armadura. É combate, é guerra, é tempo de se posicionar e conquistar tudo aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor, em nome de Jesus.